numa semana, não fica pesado, porque eu tomar essa responsabilidade aí, para mim, realmente não vai dar agora no momento, com toda a demanda de horário. Vamos lá, né? Boa noite, mais uma noite aí que a gente está novamente se encontrando, às voltas com a questão da metáfora paterna, o nome do pai, no seminário 5. Semana passada tivemos a Adriana apresentando o capítulo, né, do seminário 5, a metáfora paterna, e hoje eu vou ali introduzir, transmitir o que eu colhi, né, na minha leitura, na minha releitura que eu fiz ontem, do capítulo dos 3 tempos do Édipo. Tá? Eu não consegui fazer os 2 capítulos, né? São 2 capítulos do Templo do Édipo, 1 e 2. Eu fiz o primeiro. O segundo ele vai recolocar algumas coisas, vai trazer mais o grafo desejo, então a Márcia vai poder tomar isso mais com a gente nas próximas semanas. Então vamos lá. Eu vou ler, tá, gente? Que aí vai ficar... Eu gosto geralmente elencando e falando, associando livremente, mas eu acabo me desfocando, então eu prefiro talvez ler alguns pontos, até porque eu colhi algumas citações que eu achei importante ler ali, quem não teve oportunidade de ler o capítulo, escutar o que o Lacan está falando do Édipo. Isso é fundamental, isso me caiu como uma surpresa, inclusive, porque anteriormente eu já tinha lido uns 2 anos atrás, principalmente esse capítulo, né? Mas eu não tinha me atentado a isso, enfim, eu acho que eu estava ainda meio cru no Lacan, né? Como alguns sabem aqui, que meu percurso na psicanálise começou mais com Férez e Winnicott, e não com Freud e Lacan. Então, o meu encontro com o Lacan é mais recente, e eu não tinha, talvez, uma maturidade ali teórica para poder colher, talvez, hoje que eu consegui colher e trazer aqui para os colegas. Né? Então, o Lacan já abre a aula desse seminário falando que o que ele vai falar, o que ele vai continuar falando é sobre a metáfora paterna. Né? Então, ele está às voltas com a metáfora paterna, que é o nome do pai. Né? E o Lacan relata que foi preciso ser longo nas elaborações, e realmente foi bem, porque ele faz isso, já no 3 a gente viu, ele já começa a introduzir a questão do pai, aflorar cruzando o nome do pai, no seminário 4 ele vai trabalhar isso bastante, pai real, pai simbólico, né, e pai imaginário, e ele começa justificando, né, que isso é interessante, que o Lacan não é muito de fazer isso no seminário, então dá para perceber que o Lacan queria sim ser entendido, e entendido em quê? E o porquê? Eu acho que essa é a questão que ficou para mim, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Então, ele vai justificar que ele pede desculpa, que ele demorou nas elaborações, né, sobre o tema do complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo é uma teoria central, né, tanto no nível da teoria, né, é o central na teoria freudiana, né, como na prática. Né? E ele destaca, a gente está na página 188 do PDF, isso é importante falar, né? Que o conceito do Édipo, né, que as fórmulas do complexo de Édipo eram insuficientes e precisava elaborar fórmulas mais suficientes. Está lá claro. O Lacan falando que, né, o que é do Édipo, né, o que é da proposta da teoria do Édipo, os operadores que o Freud utilizou, né, as fórmulas, eram insuficientes para dar conta da clínica e também da teoria. Né? Então, ele vai elaborar. Então, a metáfora paterna, vou fazendo várias perguntas aí, tá, gente? Então, é uma reformulação do Édipo, ou é o Lacan lendo o complexo de Édipo, o declínio do complexo de Édipo do Freud, e extraindo alguma coisa ali, mas botando algo da teoria dele. Acho que é um primeiro ponto que eu queria trazer. Aí, né, então, nesse giro, que é um giro conceitual, Lacan destaca que é necessário que os psicanalistas da época que o seguiam, né, que estavam ali nos seminários deles, se habituassem com o termo sujeito. Né, quando ele começa a demarcar que não era suficiente, né, as fórmulas do complexo de Édipo, e ele está
elaborando essas fórmulas, por isso que ele leva tempo para fazer isso com calma, né? Que a gente sabe que a transmissão do Lacan era uma transmissão oral, ali ao vivo, né? Com todo mundo presente. Então ele estudava junto com todo mundo ali, né? Ele estudava antes, estudava naquele momento. Tanto que a gente vê o Lacan, não, então não é por aí, então vamos por aqui, ali no ato mesmo do seminário. Né? Então ele justifica pelo tempo e fala, e destaca, olha, se acostumem com o termo sujeito. Né? Aí ele pergunta logo assim, né? O que é um sujeito? O que é o sujeito? Né? E aí, por conta e risco, na citação do Lacan, né, o sujeito não é um indivíduo, mas está lá, o Lacan vai falar mais ou menos por essa ordem. Né? O sujeito está naquele que fala. Né? Não para um outro, um pequeno outro, um outro semelhante, um outro eu falando para o Bruno, por exemplo, né? Numa relação bipessoal, numa relação dual, mas para um terceiro. Aí que o Lacan vai botar a questão o grande outro. Né? Então, o sujeito, né, estar naquele que fala para um outro, um grande outro, para além desse pequeno outro semelhante. Né? Então, Lacan, ao se questionar, né, do que se trata a metáfora paterna, né, ele vai dizer que se refere, né, à relação da criança e a mãe. Que nessa relação, mãe e criança, há um terceiro primordial, que é o pai, como um significante. Que mais à frente irá substituir, né, no lugar da mãe. Entendendo que essa substituição não é o pai toma o lugar da mãe. Na verdade, e ele vai falar isso nessa aula, eu vou destacar isso, não tem nada a ver com o pai nem com a mãe. Isso ele fala, claro, a criança não deseja a mãe. Está lá, claramente, para ser lido. A criança deseja o desejo da mãe. Isso é fundamental. Né? Então, essa substituição lógica, que é feita na estruturação, para estruturar um sujeito, que ainda não é um delta, né? É um ser de necessidade, uma bolinha de carne, né? Que está lá assujeitado, ele vai usar esse termo, né? Antes de ser sujeito, é um assujeitado aos caprichos, né? E à dependência da interpretação desse agente materno. Tá? Desse agente que agora eu prefiro botar um agente de cuidado, que eu acho que isso é muito importante para o tempo que a gente vive, que mesmo tirando a questão mãe, indo para a função materna ou indo para agente materno, ainda fica uma coisa ali binária, né? Sempre direcionando também ali a mulher e não dá possibilidade de outras formas de exercer essa função de mãe, que eu acho que é muito importante para o século XXI. Então, esse agente do cuidado, né? Esse agente cuidador, esse cuidador inicial, né? Independente do gênero, do sexo, mas esse ser, esse sujeito que vai fazer desse sujeito, né? Que nesse momento inicial é um sujeitado às interpretações desse outro que vai perceber, né? A demanda, o pedido, né? As manifestações corporais por conta e risco, isso não está no seminário, isso está no artigo da Angela Vorcaro, mas acho que vale a pena trazer, de tensão e apaziguamento. O bebê, né, sabe, acho que Joseli vai poder falar isso, né, principalmente bem no início, é bem descompensado, né? As mãozinhas, os pezinhos, eles são bem assim, meio que solto, né? Um corpo despedaçado. O Lacan vai falar isso no estado do espelho. E essa função, esse agente do cuidado, vai dando contorno a esse corpo e vai interpretando esse choro, esse grito. Tá na hora do mamar, tá na hora do banho, é cólica, é isso, é aquilo, vai começando a dar nome para o real desse corpo despedaçado. Né? Então, não é um sujeito, é um assujeitado, um ser de necessidade, que o Lacan vai usar esse termo. Né? Então, é uma substituição a posteriori, que é o que a gente está trabalhando nos 3 tempos do Édipo, que é uma substituição lógica de um significante, desejo da mãe, pelo significante, nome do pai. Então, vale citar uma passagem também do seminário sobre o pai. Então, cito aqui o Lacan, vou abrir aspas. Né? O pai para nós é ele real. Mas não nos esquecemos de que ele só é real para nós na medida em que as instituições
ou seja, a sociedade lhe confere, né? Eu nem diria seu papel e sua função de pai. Não se trata de uma questão sociológica, mas se trata do seu nome. Né? Então, Lacan ali está destacando que, que o pai, que é isso que ele está falando da metáfora paterna, é independente do pai do que a gente entende, ou a partir do conhecimento da própria religião, eu não comentei, mas a gente pode acrescentar isso, ou até mesmo a partir das próprias ideias culturalistas e etc. Então, prescinde do pai, da presença do pai físico. Né? Então, vou citar aqui, vai vir algumas 3 citações do Lacan, que eu achei importante, que ele vai falar assim: a posição do nome do pai como tal, a qualidade do pai como procriador, é uma questão que se situa no nível simbólico. Pode materializar-se sob as diversas formas culturais, mas não depende como tal da forma cultural. É uma necessidade de cadeia significante. Né? Achei isso importante. Aí eu acrescento aqui, né, que a função materna, né, que o agente materno, o agente do cuidado, é uma matriz simbólica. Isso é muito importante, gente. Eu queria, se for possível, se vocês permitirem, né, não vai dar para fazer. Talvez no final eu consiga fazer. Mas como isso é interessante, porque o Lacan, quando vai botar os nós, ele vai falar assim, olha, ele coloca o real, né, o simbólico e o imaginário. Então, o que acontece? O simbólico passa, né, que a Vorcaro vai chamar de incide, faz uma incidência sobre esse real. Né? Então, isso está aqui nesse seminário, e eu interpretei, que eu já tinha lido a Ângela Vorcaro, que ela vai falar assim, olha, antes de existir um bebê, enquanto tem um feto, já existe uma matriz simbólica. Já existe algo simbólico, que é esse outro cuidador, que vai fazer esse agente materno, esse agente cuidado aí, né, que está ali, somente agora, propriamente dito, a própria mãe que vai gerar, né, também tem isso que a gente não pode desconsiderar, que vai gerar ali, que isso tem toda uma implicação de desejo, de angústia, né, quem é mulher e já teve filho pode dizer até melhor dessa experiência, de um outro nascendo em você, de um outro crescendo em você, então essa matriz simbólica também já é atravessada com algo, mas que é o que vai sustentar a possibilidade de um futuro sujeito. Né? Então, a presença do simbólico, ela já é desde o início do imaginário também e do real. Né? Então, acho que isso vale a pena a gente destacar, que isso já estava no seminário 5, de alguma forma. Né? Não com o nome de matriz simbólica, mas o Lacan vai falar desse outro mesmo, né? Que é um sujeito, né, que vai ser um outro futuramente para esse assujeitado, para esse ser de necessidade. Ele vai falar isso, né? Então, eu entendi como uma matriz simbólica, né? Esse outro. Então, a criança, ao se dar conta que depende do desejo da mãe, né? Isso já é a citação do Lacan, então, pode destacar, uma primeira simbolização. Então, Lacan usa o termo simbolização. Né? Aí a Avocado vai pegar isso como matriz simbólica, eu achei bem interessante, eu acho que cabe. Né? Aí ele vai falar, né, passa a ser possível criar uma demanda a esse agente materno. A demanda é fundamental. Né? Então, esse ser de necessidade, né, advém de um outro, de uma matriz simbólica. Esse outro começa a fazer interpretações desse corpo descompensado, despedaçado, né? Vai dando significações, né? Significados, na verdade, imaginariamente e simbolicamente, a esses choros, a esses gritos, esse acordar de madrugada, né? A esse sorriso também, né? A tudo, não só também a atenção, porque fica entre tensão e apaziguamento. Então, qual é a tendência do agente cuidador ou da mãe? É apaziguar. Né? Isso é muito interessante, né? Não precisa nem ser muito bebê, né? Eu, assim, como experiência de pai, é muito interessante quando o filho começa a chorar, alguma coisa do tipo, é automático corresponder a essa demanda. O que houve? Né? O que está acontecendo?
né? Ou então já chegando, já interpretando. Isso é muito interessante, a partir do meu próprio desejo, né? Você está chorando por conta disso, né? E, como alguns sabem aqui, meu filho é especial, então ele já não tem também tanta clareza de explicar o que está se passando. Então eu já tenho mais, eu me coloco mais naquela coisa de dar essa dimensão. Que isso é importante para ele se constituir, até mesmo um eu, né? Não só como sujeito, mas um eu, como indivíduo, mas que de alguma forma aliena, né? Porque de alguma forma esse outro que faz essa função, né, atravessa, né? É importante para virar-se vir a vir ser sujeito, né? Precisa dessa intervenção do desejo do outro. E o Lacan vai falar da demanda, que a criança vai começar a perceber logicamente, tá? De uma forma lógica, não uma forma assim clara, pensei, tô percebendo que não é desse tipo, né? Mas a criança reconhece, né, que ao dar o seio, algo no corpo acalmou. Não sei se era fome, não sei, né, gente? Porque a gente não lembra quando era bebê, isso é interessante. Há um recalque ali originário que a gente não lembra, a gente lembra de alguns fragmentos, e a gente lembra do momento que a gente já era meio. Já tinha 3, 4 anos, sei lá, não sei. Eu não me lembro quando eu tinha 1 ano, 2 anos, sinceramente. Né? Eu acho que eu me lembro dos 3 anos para cima. Então, mas antes desses 3 anos, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas na minha constituição, como eu, como sujeito, aconteceram, né? Que eu não me lembro, mas que de alguma forma ali, essa forma lógica, como bebê, entendi que quando dava o seio ou quando fazia alguma coisa, vinha um apaziguamento. Então isso é muito interessante, que a criança vai ficar oscilando entre tensão, angústia e apaziguamento. Angústia, apaziguamento. Freudianamente falando, princípio do prazer, princípio da realidade, né? Aquilo que a gente só quer prazer, prazer o tempo inteiro, um gozo pleno, né? E que é impossível, né? Mas que há um apaziguamento. Aí o Lacan vai falar que isso funda, que a criança, isso cria-se uma demanda. E a partir dessa criação dessa demanda, a posteriori vai vir um desejo. Então, a demanda funda o desejo. E isso é muito clínico, gente, porque o primeiro momento que o analisante procura o analista na clínica, né, o analista acolhe essa demanda. Aliás, o analista acolhe demanda sempre, por conta e risco. Isso pode soar meio esquisito, ainda mais para os lacanianos. Mas sim, porque se não acolher a demanda, não tem transferência. Acolher a demanda não quer dizer que vai responder a demanda. Entende? Acolher é uma coisa, responder é outra. Né? Ou seja, acolher com a escuta, dar lugar para essa demanda, porque é dali que vai surgir, né, o primeiro momento, essa transferência imaginária na clínica, para se virar uma transferência simbólica, uma retificação subjetiva, uma entrada em análise, propriamente dito. Né? A tal passagem para o divã, que não necessariamente é o divã, né, que começou uma análise, mas miticamente isso ficou acostumado, né, sendo comum na prática psicanalítica. Trouxe essa questão clínica, porque eu acho que tem muito a ver, né, com a constituição do sujeito. Né? A demanda, cria-se uma demanda, dessa demanda funda-se o desejo. Então, citando aqui o Lacan, ele vai falar assim, no desejo da criança, em seu desejo próprio, esse ser é essencial. O que deseja o sujeito? Aí o Lacan fala, não se trata da simples apetência das atenções, do contato ou da presença da mãe, mas da apetência de seu desejo. E isso é muito importante, porque quem já teve oportunidade de ler Klein, Winnicott, Bion também, mas principalmente o Winnicott, vai perceber que eles vão dar, principalmente o Winnicott, ele vai dar um destaque assim, olha, a mãe tem que, não precisa ser, não existe mãe boa, a mãe é suficientemente boa, ela precisa ser, né, suficientemente boa, atender aquela demanda, né, trazer a criança à realidade em doses homeopáticas, ele vai falar assim, né, ele era pediatra, então o Winnicott ele vai dar uma prevalência ao ambiente. Então, Lacan está respondendo aqui, né, que eles conversavam muito no sentido de trocar, né, informações não de amizade, mas o que o Lacan falava, lia o Winnicott, um lia o outro, tanto que o Winnicott tem um texto respondendo o estado do espelho, que o Lacan publica, né, ele responde, trazendo uma outra perspectiva muito interessante, mas dando
um destaque para isso que o Lacan está falando. Não depende do contato, da presença da mãe, do carinho em si, ou só. Mas depende do seu desejo, ou seja, do desejo da mãe. Então, a partir dessa primeira simbolização, né, que o agente materno faz de suas necessidades que se funda o desejo. E Lacan diz, abro aspas aqui, que a posteriori esse desejo será o desejo do desejo da mãe. Fecho aspas. Porém, a criança percebe que há nela o desejo de outra coisa que não o satisfazer meu próprio desejo, ou seja, o próprio desejo da criança, que começa a palpitar para a vida. Isso é o Lacan, muito interessante, né? Ou seja, a criança começa a perceber que existe um intruso, alguma coisa que não está legal, que está tirando essa totalidade dessa aposta, dessa tentativa de ser o desejo do desejo da mãe. Né? Então, isso ainda está bem incipiente, não está claro, mas é o que começa a palpitar para a vida. Citação aqui do Lacan. Tá? Então, a criança percebe que não é o centro, isso é por conta e risco do que eu coloquei, né? Do desejo da mãe. Né? E como a gente vê isso na clínica e na sociedade, vamos trazer aí para a linguagem mais popular, né? Até porque isso futuramente vai para o YouTube, então a intenção também não é falar só para a gente, só para quem estuda psicanálise, mas para quem também não estuda, para quem se interessa, enfim, para todos, né? A criança começa a perceber que não é a última bolacha do pacote, né? Que o mundo não gira em volta ao seu umbigo. Estou falando com essas linguagens que vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Ou alguém falando, ou falando até mesmo para vocês. Então, é mais ou menos isso, né? Que não é o certo. E como isso, a vida adulta, o adulto, nós tentamos isso o tempo inteiro, na análise, fora da análise, no casamento, no trabalho, enfim, em outras relações, né? Há uma atualização desse desejo, né? Que vai ser barrado, que vai ser castrado, mas que incide, algo que incide, né? Então, seguindo aqui. Alguém quer comentar alguma coisa ou quer... Vocês estão me ouvindo, gente? Que eu não estou conseguindo ver vocês. Eu estou com a tela aqui. Então, me dá só um alô aí, se alguém puder abrir o áudio. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Tá, maravilha. Então, seguindo aqui. Lacan fala da imagem do lado... Oi. Só um minutinho. Eu fiquei pensando do Corday, quando você fala que ela percebe que ela não é o único desejo da mãe, né? Exato. Presença, ausência, né? Vai e volta, vai e volta. Exatamente. E ele chega a citar isso no texto. Ele fala do Fodá. Né? É muito interessante. O Freud vai escrever isso, né? É a experiência do neto dele, depois se descobre que é o próprio neto, né? A mãe que se ausentava, e a presença, ele desloca isso de alguma forma para o brinquedo, não é isso, Márcia? Para o negócio. Ele pega um carretel com uma linha, o fora isso. É quando a mãe está ausente, daí o dá, ele é como se ele trouxesse a mãe para perto dele. Exatamente. Ele brinca com o carretel, né? E com uma linha. Deslocando a angústia para um objeto, né? E como fosse uma coisa mágica. O Freud vai falar, né? Dos pensamentos meio que mágicos na criança, o Winnicott também fala isso, né? Como fosse assim, bom, quando eu taco é minha angústia, estou botando isso em algum lugar, mas agora eu vou puxar, então ela vem. E às vezes pode acontecer do agente materno aparecer, e às vezes não, né? E quando isso você fala da questão do nome do pai, né, na entrada no simbólico, e é isso, né, no esquema L, que a gente vai ver depois, quem faz esse corte no eixo imaginário é quem exerce a função paterna, e aí se inaugura o inconsciente, que é a entrada no simbólico, e daí não tem mais volta para o inconsciente. Né, esse pai que faz, quem exerce a função paterna faz esse corte, e aí a partir do corte, onde se instaura a primeira ferida narcísica, é a entrada no simbólico. Depende da função paterna, a entrada no simbólico, como você bem colocou. Pensando no grafo. No grafo, não, desculpa, no esquema L. No esquema L. Mas perfeito isso que você falou, porque quando você falou assim, inaugura o inconsciente e jamais retorna, né? É isso que eu estava falando, né? Que assim, eu lembro do meu aniversário de 3 anos.
Eu lembro de alguma coisa antes disso também, mas eu não sei bem o que é. Mas é isso, né? Entrou na linguagem, não há uma volta, não há um retorno a isso, né? Isso é muito interessante, né? Há um recalque, há uma barra ali que não vai, né? E aí a gente pode se perguntar, tá, mas e na psicose, que não tem barra? É aí que vale a pena a gente, que eu vou comentar um pouco aqui também, isso, né? Que no primeiro momento tá para todo mundo, todo ser falante, né? Então há um recalque meio que originário para todos ser falantes, todos seres falantes, tá? Essa barra, essa castração já é uma outra coisa. Que inclusive é o que o Lacan vai trabalhar e que me parece que ele desconsidera um pouquinho. Porque o complexo de Édipo é uma coisa, o complexo de castração é outra. O Lacan está mais às voltas aqui do Édipo, propriamente dito. Tá? E a Então, diferença das estruturas vai se dar em como cada um lida com a castração, né? Responde à castração, exatamente. Exatamente. Aí, seguindo aqui, ele vai falar assim, quando eu estou falando assim, ele fala, quando ele destaca a imagem dual, é muito importante que ele fala assim, sobre o estádio, ele não vai falar do espelho, ele vai falar, é um estádio. Ou seja, ele está falando do estádio de espelho, ele está falando no momento ainda imaginário, né? Então ele vai chegar a falar assim, relação de miragem, pela qual o ser primordial lê ou antecipa a satisfação de seus desejos nos movimentos esboçados pelo outro. Né? Isso é muito... que há uma antecipação. E o estado do espelho não é marcado só pelo imaginário, porque é uma entrada dupla, existe um duplo, que há uma intervenção também do simbólico. Né? Há algo que se perde ali, né? Que já é furado pelo simbólico, pela linguagem, de forma incipiente. Há um destaque do imaginário pela questão da constituição ali do eu como imagem, do eu como corporeidade, como consistência, falando mais borromianamente, né? Como um eu que tem um corpo e seu limite para o outro, eu sou um, esse é um outro, né? Para a entrada propriamente o simbólico, que é o que a Márcia falou, que é o que inaugura ali, né? Que é a metáfora paterna. É isso que o Lacan trabalha o tempo inteiro, pelo menos nesses primeiros seminários. Aí, seguindo aqui, ele vai falar, o outro faz uma leitura ou se antecipa dos movimentos da criança. Né? Então, esse outro ali, né? Esse agente materno vai ali nessa antecipação, né? Que eu acho isso muito, muito clínico, né? Quantas vezes na clínica, principalmente no início, mas não só no início, pessoas também que já têm percurso, né? Muito, em momentos do analisante angústia, alguma situação se antecipa, né? Numa intervenção, numa interpretação, tentando simbolizar aquilo, tentando entender. Por isso a clínica lacaniana não é da ordem do entender o que o analisante está falando, não é disso que se trata. Isso, principalmente no final, o Lacan vai destacar muito, né, que quando a gente entende, a gente interpreta a partir da nossa realidade, não da do outro. Né? Então isso é muito importante. Estou tentando entremear aí, enlaçar a constituição do sujeito e o que a gente se depara na clínica também. E o Lacan vai falar assim, por essa dificuldade de efetuação do objeto do outro, que eu pulei uma parte, ele vai falar que algo se perde, né, nessa antecipação, algo ali, não tem o objeto ainda, tá, gente, mas já tinha um suporte. O Lacan não pensou no objeto A nesse momento, ele não trabalha com isso, mas quando ele fala que é algo que se perde, algo que meio que cai, podemos se dizer ali, fica meio solto para a gente. Depois que a gente lê sobre o objeto A, a gente olha assim, esquisito, isso que o Lacan está falando, isso que ele está falando é o objeto A. Por que ele não deu nome? Porque ele não trabalhou com o objeto A nesse momento. O objeto A chegou no seminário 10, se eu não me engano. Nós estamos no 5. Né? Mas o Lacan já estava às voltas, pensando ali a constituição da estrutura do sujeito e dizendo, é meio difícil de pensar e tem uma dificuldade na efetuação desse objeto falo, né? Como objeto no qual a criança, ou seja, o falo é um objeto, o qual a criança vai se identificar com este objeto para ser objeto do outro. Ou seja, quando funda a demanda, né, o agente materno começa a interpretar e começa a apaziguar aquelas tensões, dar contorno àquilo, opa, há um estalo. Esse outro tem tudo que eu quero.
Estou falando em linguagem assim, popular, mas não é disso que se trata. Mas há uma forma de se perceber que o outro tem. Olha a dinâmica do ter, tá? Isso é importante, que é o que ele vai trabalhar bastante no final, somente no outro capítulo, né? Essa coisa do ter. Então, o que ele faz? Né? Ele se identifica como objeto desse outro, objeto desse desejo do outro, né? Aí o Lacan vai falar que eu falo o imaginário que incide no simbólico, como um significante enigma do desejo do agente materno. Porque o falo é um objeto imaginário, nós estamos num momento imaginário, mas já há um segundo passo, isso é muito interessante a gente pensar com a Ângela Vorcaro, porque ela vai botar isso tudo na trança, é uma trança mesmo. Quem sabe fazer trança de cabelo aí, é uma trança, o Lacan vai fazer isso no seminário 21, no 22 também ele faz, mas no 21 ele vai trabalhar umas 3, 4 vezes a trança, né? E isso é em termos... Oi? Só um adentro rapidinho aí, nisso que você está falando, que eu acho que é bem legal também para pensar essa ideia do desejo do outro, né? Para os próprios movimentos de massificação, né? Como de alguma forma ou outra é colocado, né, por esse outro, né? Então vamos pensar assim, né? Como ali essa marca vamos pensar assim, do falo, do surgimento do ego, né? Como de alguma forma ou outra se ocorre essa marca narcísica, né? Esse outro me ama, né? Esse outro me quer, né? Mas só que eu sou amado a partir desse desejo do outro, né? Que é exatamente isso que você está falando, né? E como de alguma certa forma ou outra, né? Esse outro, na verdade, N possibilidades, né? E o que eu estou querendo dizer é como isso é apropriado para ser utilizado e construído todo um discurso de massificação. Então, supostamente, para ser o falo é ser isso? Entende? Não tem aquela pergunta de como é ser o falo para você, entende? Então, todo esse outro, então ele cria todo um discurso padronizado de como supostamente é ser o falo, né? Então a massa vai seguindo. Então vamos pensar até nesse sujeito atual nosso, né? Então o nosso sujeito atual é esse sujeito do tech, né? Esse sujeito da Apple, né? Esse sujeito que tem o Instagram de forma empreendedora, né? Então é isso que o outro deseja, então é isso que eu vou ser, tá? Instagram como lugar fálico, exatamente, como objeto do falo para ser visto pelo outro, que esse momento imaginário tem uma relação voyeur, né? Exatamente. De ser visto, ser olhado. Exatamente. E aí eu coloco até aqui também, né, de alguma forma ou outra, as próprias instituições, né? Vamos pensar como as instituições, né? Acho que Nietzsche vai trazer isso muito bem, né? Acho que as instituições ensinam a gente a servir a sociedade de muitas formas, tá? A ocupar papéis nela para manter ela viva, claro, né? Mas não nos faz aquela pergunta, né, de como é olhar para si próprio, como é cuidar para si próprio, né? Então vamos até pensar muitas vezes até na própria movimentação da escola, né? Enquanto na escola segue o professor, né? Não tem muitas vezes aquele questionamento de o que você quer fazer aqui, como é que você quer fazer isso, né? Vamos pensar até na própria aula de artes, né? Como a própria aula de artes é dado um tema por esse grande outro. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que ao longo do desenvolvimento desse ser falante na sociedade, ele é atravessado por diversas relações de poder, por diversos dispositivos que vão enclausurando esse sujeito dentro do grande outro. Né? E aí que vem a importância do nosso papel e do papel da arte, que é justamente um lugar subversivo diante disso. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Como as instituições, elas fazem muitas vezes esse papel de mãe, mas não faz o papel de pai, entende? Quando vai fazer o papel de pai, já está fragmentado, se assim posso dizer, porque já não tem mais nada, né? Já é, de alguma certa forma ou outra, excluído da sociedade, né? Já é marginalizado, né? Já é marcado, né? Como já é uma floraclusão desse sujeito. Exatamente. Né? Não é uma barragem, é uma floraclusão, é um sumiço desse sujeito. Exatamente, que é uma coisa que a gente vê muito na clínica também, né? Aqueles adolescentes que estão chegando ali naquela fase mais adulta ali, que eles têm que fazer aquela decisão do que eles vão estudar, do que eles vão cursar, mas até agora eles não aprenderam a entender isso, eles aprenderam a receber ordens, eles aprenderam a aceitar o que esse grande outro diz, entende? Não foi dito que esse grande outro não existe. Não foi dito que esse grande outro não detém a verdade. Né? Muito pelo contrário, né? Vão pensando como tem sempre alguém entrando nesse lugar de mestre, nesse agente. Né? Os pais, primeiramente. Muitas vezes a gente já vê famílias que não dão espaço para desejo, para sujeito, para ser falante, né? Aí vai para a escola, né? A escola também acaba entrando como uma instituição normalizadora também, de alguma forma.
aí depois vai para o chefe, aí vai para o padre, até chegar no vai indo. necrotério. Mas isso é importante também, você falou do discurso do mestre, né? É importante, porque o discurso faz laço. Se não tivesse isso, também não teria laço. Né? O que eu acho que falta é exatamente a subversão um pouco desse lugar, entende? De ser dito de que você pode também ter escolhas, que você deve ter escolhas. Mas é o papel do psicanalista, é exatamente isso. Exatamente. Marcar a diferença e falar, olha, você pode se desalienar, né? Exatamente. E aí... Mais ou menos desse outro, mais ou menos, que não dá. Porque se a gente se desaliena desse outro, é o que ele vai trabalhar a questão da psicose, né? A instituição mantém a alienação de alguma forma, né? E aí, o que eu quero dizer para além disso, né? É que nesse momento aí da forma ortopédica, do surgimento desse eu, né? Se marca o eu ideal. Sim, ele vai falar isso aqui. Então, ser o falo é ser isso, né? Isso. Então, de alguma certa forma ou outra, né? Que é aí que vem a grande importância do papel da psicanálise, né? Que acho que eu me aproprio até algo que o próprio Quinet traz, né? Naquelas lives que ele fez durante a pandemia aí, que ele falou algo bem interessante, que ele pega do próprio Lacan, né, que o Lacan vai falar da psicanálise como um pulmão, né? Um pulmão entre a religião e entre a ciência. Que são vias que excluem, foracluem de alguma, ou colocam todo esse sentido na mão do grande outro, né? Sim, perfeito, muito bom. Ótimo, acho que é muito bom, você trouxe uma dimensão aí social, que é o que faz parte, né? Porque o sujeito não é... O que faz também o efeito como sujeito é a sociedade, né? E como isso, de alguma forma, é necessário ter essa alienação, mas como isso também, de alguma forma, né, faz adoecer. Sim. Né? Quando faz a sociedade essa separação, como não foi treinado, vamos dizer assim, né? Como não foi elaborado esse lugar de separação, esse lugar de separação, às vezes, é muito abrupto. Ele é muito... E aí, o sujeito, ele acaba, muitas vezes, voltando para o lugar dele. Então, na alta agora é fazer ciência da computação, é TI, entende? Então, né, só cai mais um movimento de massa, só cai no que esse grande outro quer. Mas o que o ser falante quer, acaba não tendo espaço. Muito bom. Muito bom. E lembrando que nesse ideal de eu, também tem quem vai influenciar nisso é o que faz o corte, exerce a função paterna, né? Ele faz o corte, mas ele também vai... O ideal do eu. Ideal de eu. Exatamente. Ao invés de tu és, você será. Você será, exatamente. Eu vou falar isso aqui também. O Lacan traz isso nessa parte também. Eu separei muita coisa, mas eu vou só pincelar algumas coisas que a gente já vem falando para abrir. Eu vou pedir só para vocês me dar 10 minutinhos aqui, para eu conseguir aqui, pelo menos, pensar o principal do que ficou. Então, seguindo aqui, ele vai falar, olha, são tempos lógicos, isso que eu estou falando não é um tempo cronológico. Então, o Lacan já demarcando isso, né? Acho que é importante. E ele vai falar, né, que a relação do filho com o falo se estabelece, ou seja, da criança com o falo se estabelece na medida em que o falo é objeto do desejo da mãe, né? Ou seja, aquilo que brilha, aquilo que está, esse primeiro momento, tirando esse olhar desse outro, né? Então, há uma identificação com esse objeto imaginário, né, que há uma incidência do simbólico, porque o falo não é o pênis, e sim um significante necessário, né, que deve ser substituído. E o Lacan diz assim, observemos esse desejo do outro, que é o desejo da mãe, e que comporta um para-além. Aí eu coloco assim, um para-além no sentido de que a criança, como objeto fálico da mãe, percebe, com aspas, né, que há um outro, né, algo além dela. Aquilo que a gente já vem conversando, e eu também no cartel do Nome do Pai, que eu faço um cartel desse tema, que a gente conversou muito sobre, que somente na mãe do Hans, né, ele vai trabalhar bastante, o pequeno Hans, aqui, né, nesse capítulo. Há algo no discurso do próprio, desse outro agente materno, né, que já é barrado, né? Então, esse significando nome do pai não é um pai, um terceiro que vai entrar, mas é a própria condição desse outro também ser barrado, desse outro também ser de linguagem, ser metade, né? Isso é bem importante.
Então, seguindo aqui, a experiência analítica, né, nos prova, citando aqui o Lacan, que o pai, como aquele que priva a mãe do objeto do seu desejo, a saber, o objeto fálico, desempenha um papel absolutamente essencial, né? Aí ele vai falar assim, o pai como um terceiro. Isso é muito importante, porque ele vai falar lá no Novo Romiano que o terceiro é o real. Ele vai trabalhar o tempo inteiro. 2 convoca 3, 2 convoca 3. O segundo convoca o terceiro, né? E é uma questão, né? É uma leitura aí desse pai como um dizer, e não mais como significante somente, um dizer real que inoda, tá? Estou apontando só já por o destino final ali do ensino do Lacan, né? Para a gente pensar que ele já estava demarcando o pai como um terceiro. Aí ele ainda vai falar um terceiro real, né? Que entra, né? Aí eu estou falando por conta própria, que entra como incômodo, como um outro. O Lacan vai usar o termo rival, né? E a posteriori vai ter uma coisa que uma rivalidade. Uma outra questão que ele vai trabalhar a função, né, do pai nos 3 planos, que ele trabalha isso no seminário 4, mas ele retoma rapidamente, né, que é o da castração, e a castração simbólica, né, no nível simbólico. A função do pai como frustração, né, é uma função imaginária, e o pai como privador, o pai, né, como a função da privação, é da ordem do real, né, que são funções exercidas ali pelo pai, para aquele sujeito, viu, gente? Não é o pai propriamente dito que vai castrar, vai frustrar e vai, né, porque senão é um entendimento imaginário, né, senão a gente vai fazer o que Ana Freud fez. Vamos ensinar a psicanálise para os professores, vamos usar a psicanálise na educação, para eles não serem neuróticos. Entendiam que a neurose era patológica, né? É o que Ana Freud vai fazer o tempo inteiro, depois da morte do Freud, já com Freud vivo, né? Mas principalmente depois, e o Lacan vai começar a mostrar que não. Então, um ponto aqui que eu queria demarcar, que é interessante notar, que a ordem está como na primeira conferência, ou seja, castração, simbólico, frustração, imaginário, real, privação. Qual é a primeira conferência do Lacan? Simbólico, imaginário e real, de 1953. Então, por conta e risco aqui, né? Ao meu ver, né? Mesmo que alguns psicanalistas, colegas, caros colegas, falem que o Lacan sempre falou do RSI, há de se demarcar. O Lacan sempre usou todos esses 3. Sempre foi presente. É o eixo da epistemologia do ensino do Lacan. Porém, é da ordem. Ele dava uma prevalência, assim, para o simbólico, sobre o imaginário, e o real ficava meio que à deriva, meio que solto, meio que tantas coisas e sempre o impossível, inapreensível, indizível, impensável, né? Meio que solto ali e não muito trabalhado pelo Lacan. Então, vale a pena, porque o Lacan está trabalhando nessa lógica, castração simbólica, ou seja, que incide no imaginário, né, nessa frustração imaginária, e desse pai como real da privação, que até na privação mesmo, que é essencial para o desfecho do complexo de Édipo, mas que o real ainda fica meio que solto ali, né, do RSI. E que 22 anos depois, em 1975, de 53 a 75, o Lacan vai dar o nome do título dele, RSI, que vai ter um som em francês, eu não sei falar, de heresia, né? RSI dá uma coisa de heresia em francês, né? Ou seja, aquele profano, aquilo contra o pai, aquilo que é o pecado, uma blasfêmia, mais ou menos assim dessa ordem. E esse seminário é RSI, mas o que ele fala no RSI o tempo inteiro? É do real simbólico imaginário? É. Mas qual é o grande problema do seminário 22? Para quem já leu, e quem não leu vai ficar sabendo agora. É o nome do pai. Ele começa falando do nome do pai e as últimas palavras dele é os 3 nomes do pai, né? O nome do pai como real, angústia, o nome do pai como imaginário, inibição, o nome do pai como simbólico, o sintoma, né? Então, muito interessante isso, porque ele vai falar, o nome do pai é o real simbólico imaginário. Então, acho que vale a pena isso ser demarcado, porque pegar tudo isso e falar, não, Lacan sempre falou disso, é meio complicado, porque ele sempre usou os termos, mas de formas diferentes, e a gente precisa considerar isso.
E eu quero citar uma coisa também que é importante para terminar, que o Lacan vai falar assim, a resolução do Édipo, né, o declínico do Édipo, seu resultado, o seu fruto no sujeito. Ou seja, a identificação do filho com o pai, né? Então esse deslocamento, né, que esse terceiro real, né, esse terceiro que vem ali fazer, né, essa entrada, é o que possibilita esse sujeito, né, sair dessa identificação com o objeto fálico, desse significante fálico, para o significante pai. Né? O que a Márcia falou, né? Não tu és, mas tu serás. Né? Ali, quase como fosse uma promessa. Né? Isso é muito interessante, porque o nome do pai tem a ver com Deus, para o Lacan o tempo inteiro, principalmente no final, né? Essa coisa da promessa. Né? E o neurótico sempre fica esperando, como não, em algum lugar tem um lugar para mim que é um lugar único. Né? A gente sempre está esperando uma coisa assim, né? Única. Né, e sempre tentando evitar, sempre há parece que tem uma promessa desse pai aí. Isso tem muito a ver com a cultura também ocidental no qual a gente vive. O Lacan vai destacar algumas coisas importantes sobre estruturas clínicas, né? Ele vai dizer que existe graus, né? Que diferencia a neurose, a psicose, a perversão, mas que essa configuração, de qualquer modo, é nodal. Gente, isso é fantástico, está no Lacan. Ele vai falar, existem graus, né, nessa relação entre neurose, psicose e perversão. Elas são diferentes, mas existe, de qualquer modo, algo nodal. Nodal, gente, que se enlaça, que se noda. Lacan não conheceu o nó borromiano. Isso, assim, para mim, quando eu vejo, há uma coisa assim, bem interessante. Ver algo do nó ali no Lacan, né? Coisa. Então, o Lacan vai relatar aqui uma coisa interessante, ele vai falar que a questão, né, a questão do desejo. Vou pegar o Felipe Teles do Instagram, sigo ele no Instagram, ele tem uma explicação do que é o desejo em Lacan, muito legal, e ele fala, o desejo em Lacan é uma pergunta, por isso que o Seminário 6 qual o nome do título? O título do Seminário 6? O desejo e sua interpretação. Né? Muito interessante, eu nunca pensei nisso, e eu lendo esses dias e assisti o Felipe Teles, que eu gosto muito dele, e ele falou isso, o desejo em Lacan é uma pergunta. E o Lacan vai exatamente falar isso no seminário 25, olha o ato falho, no seminário 5. Né? O seminário 25 é válido, que é o momento de concluir, acho que já deu a hora. Mas a pergunta a questão que se coloca para o sujeito, ser ou não ser? É uma pergunta. Né? É a questão desejo, que funda o sujeito, ser ou não ser. Eu já vou adiantar para poder caminhar aqui, depois, quando eu dar essa entrada, nessa intervenção desse significante, né, da metáfora paterna, passa a ser do ser ou não ser para o ter ou não ter. Isso é bem interessante a gente pensar. Mas que eu queria destacar que a minha impressão, pela minha experiência clínica e pela experiência também na vida, na família, na sociedade, a gente tem algo ainda, por mais que tenha um desfecho, né, com o nome do pai, a gente sempre está, de uma certa forma, meio que identificado, né? Inclinado a se colocar como esse objeto do outro, objeto central do desejo do outro, né? Isso é muito presente na neurose, né? E por mais que o neurótico está às voltas do ter ou não ter, e que acredite histericamente que um tem, menos eu tenho, né, como sujeito histérico, dizendo assim, o que o Lacan vai falar? Que o sujeito histérico todos têm, menos eu. Né? E a gente vê isso muito na clínica, como é muito interessante, né? Está na dialética do ter ou não ter, mas que a gente pode perceber que tem essa coisa do ser e não ser, que é mais presente, inclusive, na neurose obsessiva. Não vai dar para trabalhar a questão dos 3 tempos do Édipo, né? Enfim, detidamente, porque ficou um pouquinho longo, mas ele vai destacar que a primeira etapa, portanto, né, trata-se o sujeito se identifica especulamente com aquilo que é objeto do desejo da mãe, então, ou seja, primeiro momento do Édipo, identificação da criança com objeto fálico, que supõe que é o objeto que vai tamponar, que vai responder, que é central ali no desejo da mãe. Segundo tempo, né? Aí o Lacan vai falar assim, eu lhes disse que o plano imaginário, o pai intervém efetivamente como privador da mãe. Ou seja, essa incidência desse
terceiro, que ainda não é terceiro propriamente dito, vem como privador, né? O privador da mãe, aquilo que a mãe não consegue corresponder, né, como um único do seu desejo, porque há um outro que priva essa mãe. Momento meio que de rivalidade, né? Aí ele vai trabalhar a questão do estádio e tal, desse nodal negativo, vale a pena destacar que ele usa de novo o nodal. E a terceira etapa, né, que o Lacan vai falar, é tão importante quanto a segunda, pois é dela que depende a saída do que ficou conhecido como complexo de Édipo, né? Aí ele vai falar assim: o falo, o pai atestou dá-lo, né, em sua condição, e apenas em sua condição de portador ou de suporte. Aí diz Lacan, diria eu, da lei. Né? Então há essa identificação com esse significante nome do pai, né? Porque isso a criança fica meio que assim, né? Quem tem? Aonde que tem isso? Isso que me faz gozar, né? A hora está no meio no pai, no tio, na avô, isso vai circulando até o momento dessa terceira entrada aí, não, é isso, né? Ele que tem, né? Esse algo aqui, esse terceiro tem. E então há uma identificação ali que é a saída dessa trama edípica, podemos dizer. Então, o terceiro momento, o pai pode dar à mãe o que ela deseja, e pode dar porque possui. Isso é fundamental. Esse outro pode dar a esse meu primeiro outro, o Lacan vai falar primeiro e segundo outro, né? Vai dar para esse primeiro outro, recebe, né? Esse segundo outro, na verdade, tem para esse outro que eu estava identificado. Então, é aquela bem barganha. Quem tem? Vamos para quem dá mais. Não é bem por aí, né? Pelo menos ao meu entender. E ele se identifica aí com essa metáfora paterna para fazer essa saída. E para fechar, né, ele fala assim, que eu vou citar aqui. No capítulo 2, eu já acabei, né, assim, o primeiro capítulo. No capítulo 2, Três Tempos do Édipo, ele vai falar exatamente assim. Estou falando da metáfora paterna. Ponto. Não é por eu falar da metáfora paterna que eu estou falando do Édipo. Né? Aí eu deixo aqui, se por conta e risco, para a gente discutir um pouquinho se der tempo, cabe nos questionarmos, a metáfora paterna é o complexo de Édipo freudiano? Lacan faz deslocamentos importantes. Né? E como eu trouxe aqui, citações interessantes, de diferenciando que metáfora paterna, nome do pai, não é a mesma coisa do Édipo. Ele fala do Édipo para atestar, comprovar o que ele quer mostrar ali como teoria, que é o nome do pai. Então, acho que há uma ânsia entre nome do pai e Édipo freudiano. Isso não quer dizer que o nome do pai é melhor do que o Édipo, não é disso, mas que há uma diferença. Eu acho que isso é importante para o meio analítico, que parece às vezes que bota tudo na mesma sacola. Né? Então, resumir a metáfora paterna como uma simples releitura do Édipo freudiano pode não ser fidedigno mesmo ao que Lacan propõe como nome do pai. Sem contar que ele depois, como eu já falei, vai pluralizar essa função para os nomes do pai. E no final, ele traz uma outra noção e diz no seminário 23. Esse nome do pai, que eu digo, é o Santoma. Então, o que eu queria tentar trazer hoje, para a gente discutir um pouco, era isso. Fale comigo, vocês, colegas. E aí, o que ficou? O que vocês leram do texto, de repente eu não trouxe? Que tem uma parte inteira, ele fala do Hans, que é bem legal. No seminário 4, no capítulo 4, ele vai ter um quadro que o Lacan faz, e depois ele vai acrescentar mais coisas. No capítulo 13, o capítulo 4 é a dialética da frustração, e o 13 é sobre o complexo de castração. Juntando os dois quadros, ele vai dizer assim, que o agente é o pai real, e daí ele vai falar da falta de objeto. É uma dívida simbólica, a castração, que é uma dívida simbólica, e o objeto é imaginário na castração. E depois o agente da frustração, que é um dano imaginário, o objeto é real. E o agente é a mãe simbólica. E por trás dessa mãe simbólica tem um pai simbólico também. E daí ele vai falar que o objeto, que é a privação,
é um furo real. Eu sou privado de alguma coisa, né? É um furo real, mas o objeto é simbólico e o agente é o pai imaginário. Eu acho que a gente sabe, né? Para entender, eu acho que era legal dar uma olhada depois Vale a nesse pena. capítulo 4 no capítulo 13 do seminário 4. Uhum, uhum. Ele vai trabalhar bastante a relação de objeto, né? Ele só retoma isso no seminário 5, mas ele não vai se deter. Ele se deteve isso. Mas isso é importante mesmo. Bom destacar isso, Márcia. E daí eu fiz umas anotações aqui. A ausência de alguma coisa no real é puramente simbólica. A evolução é muito diferente nos dois sexos, né? Falando de Édipo. E o agente, aí eu já falei do agente na frustração e sobre o objeto, né? Só que eu queria lembrar aqui. Uhum. Ótimo. E aí, colegas? Luísa, Alana, Igor, Data. Chamando assim aleatório quem está aparecendo aqui nos quadrinhos primeiro. Vocês conseguiram ler? O que ficou para vocês do que vocês ouviram, escutaram aí? Foi possível clarear, jogar um pouquinho de luz nessa teoria meio sombria, né? Porque o Lacan meio, às vezes, a gente fica meio perdido. Ele fala tanta coisa ali e tal. Teve um comentário que você fez no curso que a gente precisa começar a se desprender, não lembro agora o termo que você usou, mas que a gente precisa começar a se desprender dessa novela familiar, dessa ideia, né, do romance familiar, né, que Freud fala, né? Eu acho que esse texto e a sua apresentação, elas auxiliaram muito nesse sentido, e principalmente para a gente também começar a pensar essa ideia do pai, desse terceiro que se insere, né, a partir do real, no real, e do nome do pai como algo que tá para a gente, para além da nossa figura de cuidado, para além da nossa figura paterna, né? Como que isso é algo que vai incidindo sobre todos nós, né? Ao longo da nossa história de vida. Eu acho que pelo menos o que ficou para mim foi algo nesse sentido, assim, de ampliar um pouco essa ideia para além do, né, a criança deseja a mãe, a criança deseja o pai, né? Mas para além disso, porque é algo que vai ser perene, né, na nossa história, no nosso desenvolvimento. Uhum. Não é do tesão da mãe. Não é do tesão, né? Não é disso que se trata. E não é o desejo pela mãe, é o desejo pelo desejo. Lacan diz isso, não está aí no capítulo, claro. A criança não deseja a mãe. A criança deseja o desejo da mãe. Né? E isso é bem diferente. Né? Então, são relações de significante. Não está falando de pai, criança, mãe, vovó, tio. Significante. É uma lógica. Né? Não tem essa coisa imaginária. Quando a gente já coloca mãe, pai, tia, avô, a gente já está dando um sentido simbólico, mas também imaginário. Né? Alguém botou, Jordão botou aqui. Boa noite a todos. O falo como simbólico do desejo e da falta reflete a natureza incompleta do ser humano? Eu gostaria de te ouvir, Jordão. Eu queria ouvir, eu prefiro escutar, que eu não entendi muito bem. Eu falo, boa noite a todos. Eu estou aqui, me desculpe, ameaçou chover, internet baiana, ela se esconde, não é muito chegada a água. Então, a frase, Tadeu, que você falou, que o falo é o objeto de desejo da mãe, e que, como você disse, que ela não se refere apenas ao órgão genital masculino, mas ao conceito simbólico, psicanalítico e tal, que é um símbolo central do desejo e da falta. Então, nesse contexto, é essa pergunta, se esse desejo e essa falta, o que ela representa? No ser, o que ela vem, o significado? É um papel crucial da mãe na vida psíquica da criança, ela forma o desejo, ela vem da subjetividade do indivíduo. Perfeito.
É isso que eu estou tentando entender, cara. Quando eu vejo o conceito Édipo, uma coisa eu entendo, eu vejo o conceito em Lacan de uma outra forma muito legal também, mas eu queria ir para fazer uma salada só, um prato só. Talvez o mais interessante possa ser apreciar os dois pratos e não fazer a mistura da coisa. Porque está no Freud, só que o Lacan vai extrair o que há de significante, o que há de simbólico no mito do que Freud se utiliza para poder falar das questões clínicas. Que tem algo de simbólico já no complexo de Édipo. Só que, realmente, o Freud vai ser literal. A inveja do pênis, aquela coisa da sedução, etc. e tal. E o Lacan vai trazer isso mais pela outra hora. Agora, não sei se eu vou conseguir te responder, se eu entendi, né? Mas você falou do falo como simbólico, do desejo e da falta, né? Reflete na natureza incompleta do humano? Sim, porque ele não vai falar isso aqui, talvez no outro capítulo, mas a Angela Vorkara vai trabalhar isso muito bem na Trança do Nó, quando ela vai falar que nessa identificação que a criança faz no objeto fálico, para se tornar significante, o significante falo, né, do desejo da mãe, essa mãe também é castrada, essa mãe é castrada. Essa mãe também é barrada. A criança se depara que esse outro que ele queria se colocar como objeto fálico desse desejo é incompleto. Aí, Angela Vorkaro, é o encontro das duas faltas. Falta sobre falta. Falta da criança e a falta da mãe, que também é ser de linguagem. Né? E o que vem aí fazer ali, aí a Angela Vorkaro vai usar, né, uma suplência ali, é exatamente esse nome do pai. Que aí eu fico pensando, já é exatamente a não relação sexual. Não existe relação proporção sexual. Que isso quer dizer o quê? Não há par. Não tem como fazer dupla. Nascemos tentando fazer duplo o tempo inteiro. Primeiro é com a mamãe. Depois a gente vai fazer duplo o tempo inteiro. Pode, né, assim, talvez tem uns que podem não ser assim, cada um tem uma estrutura. Mas na grande maioria a gente percebe. Né? Quem é professor aí pode dizer, né, que às vezes tem sempre assim, um que se identifica com o outro, e que escolhe mais uma outra duplinha, uma panelinha, né? E que aquilo ali exclui os outros, né? E há nesse grupo sempre um outro ao qual é mais paladinho na amizade, né? E como a gente entende isso na comunidade analítica, de fazer uma dupla com o outro. Exatamente a lógica do cartel é para romper com isso. Por isso que a formação do analista não se dá só no tripé, se dá a partir do cartel. Porque o cartel é justamente para descolar. Descolar cola dupla. Por isso que a função do mais um é a função do 3, desse 3 que rompe, desse 3 que vai, não é castrar, mas que vai mostrar que é impossível ter dupla da cola. Então, o ser humano é faltoso. E o significante falo vem fazer tamponar isso. Só que é impossível tamponar porque o outro também é barrado. Então, vem o nome do pai fazer uma suplência possível. Que na neurose é o sintoma. A gente cria sintoma para saber com esse horror na verdade, de sermos metade e darmos um pouquinho, dar um nada, né? Que eu acho que vai falar do amor, né? O que é amor para o Lacan? O Lacan vai falar exatamente, não sei se vou falar exatamente como o Lacan fala, mas amor é aquilo que a gente dá para aquele que não quer. Aquilo que a gente não tem e damos para aquele que não quer. Ou seja, amor é um vazio. Não é à toa que aquela menina, a Sui, né? Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Fala muito sobre amor, né? Ana Sui, né? Que ela fala, não pise no meu vazio, não pise no meu coração, né? Eu entendi assim, não pise no meu amor, porque é isso. Nesse encontro do vazio, a gente se apaixona, a gente passa a amar, a gente passa a idealizar. E que é fundamental, não é? A psicanálise não quer ninguém sem amor, sem paixão, não é disso que se trata. Não pisa no meu vazio. É exatamente isso. Né? Então, mais que o amor vai fazer signo, essa não relação sexual. Que é importante, né? Mas que amor tem um outro caminho. O Lacan vai trabalhar muito amor no final do ensino dele. A paixão que já é um problema, né? A paixão é sempre avassaladora e sempre cria bastante estragos, né? A paixão vem do patos, da doença, né? Da patos de patologia, né? Exatamente. Não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, tá bom. Vai lá pesquisar. Cada um oferece a sua falta, né? Cada um oferece a sua falta. É isso. Para o outro. Em última instância, nós somos
sempre tentando oferecer uma falta para o outro, né? E tentar fazer uma coisa completa de falta, né? O que fazer com esse horror? Faltar, né? Ou, sei lá. Tadeu, pegando carona no que você falou da Angela Vorcaro, em relação ao Édipo, ela vai falar que essa questão do incesto não é, a gente pensa, né, no desejo do Édipo, por exemplo, de ter uma relação com a mãe, né? E ela diz que não, que é o desejo de se entrar de novo na mãe para se recuperar o útero. É a volta ao útero. E faz todo sentido. A criança ali, quando está no útero, ela é única. Ela é única ali na atenção, né? Ela não tem que se dividir com outros, né? Porque ela está dentro de um outro, né? Então faz muito sentido. Isso que a gente pode passar é a questão da opção de morte que Freud traz. O retorno ao inorgânico. Como na depressão isso é muito comum. Né? Eu não vou falar da questão do suicídio, porque ele está gravando politicamente, em psicologia a gente não pode falar disso, né? Mas tem uma presença, de uma certa forma, né? Então, como isso é importante, né? Esse retorno inorgânico, né? Que tem a ver com a morte, né? Porque a homeostase, né? Sem interferência do outro, é morto. A gente só consegue isso quando está morto, quando acaba. A Lana quer falar alguma coisa. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu li e aí eu acho que eu já me respondi também. Ah, mas aí traz a pergunta e traz a resposta também. Não, é que você fala assim que quando, né, traz o texto, né? E você fala que a criança desejo da mãe, né? E ela é interpretada por esse grande outro, e o pai entra para privar, né, a mãe desse desejo. Não, eu ia perguntar a questão do pai. E quando você falou, né, que a mãe interpreta a partir do seu desejo, eu lembrei de um meme do Instagram que é o bebê tomando banho, né? E aí uma frase assim: eu queria coçar meu pé e ela me deu banho, né? Eu lembrei dessa frase que assim, ela está interpretando a partir do desejo dela, né? Escreve muito, né? escreve Como é que ele vai dizer que é para coçar o pé? Estou aqui tomando banho. E eu lembrei na hora. É isso, obrigada. Acho que você foi muito claro na sua fala, assim, apesar, né, de Lacan não ser claro, né, mas assim... É difícil, a gente sempre fica nesse impasse, né, de tentar ser claro, mas também não ser tão objetivo para não estragar o que o Lacan tenta, né, de mostrar que há um impossível ali também de se entender, inclusive a teoria. Eu acho que isso é importante. Tadeu, só uma correção. Eu acho que não é a Angela Vorcaro, não. Eu acho que é a Josiana Garcia que fala isso em psicossomática e objeto A. Isso. Eu acho que não é a Vorcaro, não. É a Josiana Garcia. Uhum. Muito bom. Alguém mais comentar, colocar aí? Gente, recomendo. A Márcia vai vir aí cheia de grafos dos desejos. Então, mês de agosto é o mês de muitos desejos. E o que eu queria assim, deixar é que desejo em Lacan é falta. E pegando o Felipe Telles, é uma pergunta. Pergunta, eu falto. Tem um outro que tem para tampar essa falta, o outro também falta. Como fazer, o que fazer com isso? Né? Que o Lacan vai trabalhar com a questão do que vai, o que queres. Né? Então, como isso não é uma ontologia, mas como isso é uma teoria do conhecimento, né? Como isso é uma epistemologia do Lacan. É um entendimento do que é o ser humano. Né? Não vou dizer que é uma filosofia, porque seria muito... Lacan não foi filósofo, apesar de estudar muito filosofia e ter um bom conhecimento. Ele não queria isso, não é? Não podemos também fazer isso com a filosofia. Ele era psicanalista, ele utilizava das coisas para poder falar da clínica. Né? Mas como isso é importante, que isso é fundamental, que toda essa teoria, esse blá 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 do Lacan, é fundamental para se praticar a clínica. Porque o diagnóstico não é do sintoma, não é do fenômeno, não é da fala, é da estrutura de todo esse conjunto. Como esse sujeito se estruturou. Qual a posição desse sujeito nessa trama toda que a gente está lendo? Que momento está? No falo? No nome do pai? Entende? E que perpassa. E, gente, e tanto que isso não tem nada a ver com pai e mãe, que a gente faz isso na vida.
Mesmo quando a gente vai embora, já não mora mais com os pais, já casou, os pais morreram, enfim, entendeu? A gente continua, a gente faz isso. Os professores sofrem bastante isso. Essa transferência maciça de amor, de ódio, né? Isso é muito comum, né? Os pastores, líderes religiosos, sofrem bastante isso. Todo esse lugar ao qual vai transmitir um saber. Porque, em última instância, é a busca pelo saber sobre a sua falta. O saber da não relação sexual. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente pensar a clínica e entender que isso é uma teoria, né? É muito bem fundamentada do Lacan, não só no Seminário 5, mas todo esse do Lacan, que ao todo tempo ele está pensando como que é a estrutura do sujeito e como isso incide na clínica. E isso demarca o fazer do psicanalista como totalmente diferente dos psicólogos. E diferente eu não quero dizer que seja melhor, mas é diferente. Né? Ou dos psicoterapeutas, ou dos médicos, seja lá do que for. Porque o psicanalista está à volta, né, de tomar conhecimento da estrutura, de como esse sujeito se estrutura, a partir da sua incidência da linguagem. O que faz furo. O que nos diferencia dos outros animais, que somos seres de linguagem. E por sermos seres de linguagem, somos furados. É isso. Acho que por hoje só. Muito obrigada, Tadeu. Foi ótimo. Ótima Obrigada, noite para vocês, Tadeu. gente. Boa Até semana que vem aí. semana.